Salve, salve galera, eu sou o Marcos Medeiros do Distrito 22, tô aqui no sítio, passei uma noitezinha aqui e hoje é domingo, dia 22 de janeiro, né? E fazendo esse vídeo aqui que eu deveria tê-lo feito na semana passada, antes do canal receber o strike, o terceiro strike, e eu tava programado para fazer esse vídeo e acabei não conseguindo fazer e tô lançando esse tema aqui hoje, que é um tema que não existe comprovação de fato do que eu vou falar. Isso foi baseado simplesmente no meu entendimento dos últimos meses, dos últimos acontecimentos, das últimas falas que eu acompanho, de quem está envolvido diretamente com o tema de arma de fogo, com o tema do decreto, enfim. E eu cheguei a essa conclusão de que o foco principal do governo não são as armas que a gente estava preocupado. Pô, vão tomar nossa 9mm, vão tomar nossa 40-357. Pô, os caras cagaram para isso, pode acreditar. O foco dos caras não é esse. A gente já sabe, porque se fosse numa primeira instância já teria caído. O foco principal são as armas de grosso calibre, assim denominadas por eles, ou seja, os fuzis semiautomáticos, os T4, os 762, os Parafal, os 300 Blackout. Então são essas as armas que estão no foco e na mira do governo. Eles estão tentando de todo jeito criar uma narrativa para poder tomar e para poder... Eu dou graças a Deus que nesse último incidente que houve em Brasília lá, não tinha nenhum CAC, né? Conforme tava rolando nos grupos aí, eram os CACs, mas não tinha nenhum CAC envolvido, graças a Deus. Não apareceu nenhuma arma, não apareceu nenhum fuzil, porque se aparecesse um fuzil, seria o pino da granada solto para que eles explodissem uma ordem judicial, uma ordem de busca coletiva aí na casa de todo mundo para que recolhessem as armas de calibre restrito que você adquiriu nesse período de 4 anos anteriores aí a esse novo governo. Enfim, mas eu entendo que esse recadastramento ele é pura e simplesmente uma fachada para que aconteça exatamente como aconteceu na primeira edição, né, dessas leis aí de desarmamento. Na primeira edição, em 2003, na Lei 10.826, que eles deram prazo para você se recadastrar. E, segundo informações, eu vi um vídeo do Benê falando, haviam cerca de 9 milhões de armas ao longo de todas as polícias estaduais. E quando o recadastramento aconteceu de fato, e se findou o último prazo para que pudesse recadastrar as armas, teriam sido recadastradas cerca de 700 mil armas. Ou seja, uma diferença de 8 milhões e poucas mil armas de diferença. Todo mundo sabe que essas armas ainda existiam. Ou algumas ainda existem, estão lá guardadas. Eu tenho casos de pessoas e amigos que tem uma arma lá que ficou, que não recadastrou por algum motivo. Enfim, a gente sabe que as armas não foram desviadas para a criminalidade, até porque ela estava na mão do cidadão de bem. Eu sei de casos de viúvas que devolveram voluntariamente, logo após o prazo, porque o marido morreu, e foram lá na Polícia Federal, devolveram voluntariamente. Minha tia foi uma delas que fez isso. Enfim, os fatos foram inúmeros, apontando de que a maioria das pessoas não resolveu recadastrar. Fato também que o Estado, o governo, ele tem acesso a essas armas, aos proprietários dessas armas, quem adquiriu essas armas. Por quê? Porque o Exército, o cadastro feito no Exército, no Sigma, né? Ele é um cadastro válido e ele tem todas as informações que qualquer um precisa de um cidadão que adquiriu uma arma de maneira legal para que ele possa expedir um mandado e ir lá na tua casa e buscar. Mas a intenção, acredito eu, que seja realmente de que você não faça esse recadastramento. Até porque a gente também, se você for ver, analisar a fundo aqui essa minha teoria da conspiração, você acaba estando, em qualquer uma das situações, você vai acabar ficando em uma sinuca de bico, sem saída, ou em xeque-mate, com poucas opções de poder fazer alguma coisa. A primeira dessas opções que eu digo é que a intenção deles não é que você faça o recadastramento. Para quê? Para que em um curto espaço de tempo você não se recadastre. Ele tem essas informações porque já existe comunicação entre o sistema, dito inclusive pelo Dr. Marcelo aqui do Rio, pelo Marcos Duval, que os sistemas já estão se comunicando e eles podem fazer essa troca de informações. Ponto. Isso aí já é um fato de que joga por terra de que essa intenção de que você faça seu recadastramento seja algo de bom ou de benéfico. Enfim, então a intenção é que você realmente não se cadastre. Para quê?
para que haja um mandado de busca e apreensão, porque você não fez esse recadastramento lá na sua casa, tome o seu fuzil e também cancele o seu registro de atirador por descumprimento de normas legais, tá? Enfim, a outra possibilidade que eu cogito também é que em uma segunda instância os caras tentem lá uma devolução voluntária conforme foi pregado por eles, né? E a título de indenização, né? Uma indenização por conta da devolução. Eu acredito que muito pouca gente também vai fazer isso em virtude do baixo valor que também vai ser ofertado para que se faça essa devolução. E também devolver uma arma, porra, tão valiosa, tão rara, eu também não faria isso. Enfim, e aí os caras vão para uma segunda fase desse plano maléfico, que é, o cara não devolveu, então vamos fazer o seguinte, cria-se um mandado judicial, através de um pedido de um partido de esquerda aí, que as armas precisam ser devolvidas a bem da sociedade, a bem comum, não é? E elas seriam ocupadas, entregues às forças de segurança para que fossem utilizadas, tá? Enfim, isso são hipóteses cogitadas por mim em virtude de todos os acontecimentos, de todas as falas que eu tenho ouvido nos últimos meses por pessoas envolvidas no tema, o próprio Flávio da Silva Sauro aí, o dinossauro, enfim, pessoas que estão no meio aí que tomam decisões e levaram a minha imaginação a caminhar nesse sentido, de que o foco são os fuzis. Enfim, e não vai haver o que ser feito. Nós estamos numa sinuca de bico. A não ser que seja aprovado na íntegra o PL 3723, que está no exato momento parado lá no Senado, esperando uma decisão do que se fazer, se vai ser posto em votação, se vai ser aceito as emendas lá que foram feitas pelos outros senadores, enfim. Mas a verdade é de que ele está parado. Mas sei que se ele for posto à votação de maneira integral, existe lá a previsão de que o cidadão possa ter o seu fuzil, daí a gente realmente vai estar garantido por lei. Se não for desse jeito, se não acontecer exatamente conforme eu estou falando aqui do PL 3723 entrar em votação, realmente a gente vai ficar à mercê de que se crie uma legislação própria para se manter os fuzis, coisa que eu acho bastante difícil. E aí a tendência natural é de que aconteça exatamente tudo isso que eu acabei de falar anteriormente aqui, o que é bastante ruim. A gente fica numa situação muito difícil. E o pior disso tudo é que a gente tem um fio de esperança muito pequeno, né? A gente vê uma janela de oportunidade para as nossas necessidades muito pequenas, para que a gente possa, dessa oportunidade pequena, transformar em algo grande, né? Enfim, o ano legislativo que entra aí, né? Esse novo ano legislativo com novos deputados eleitos, né? Novos senadores eleitos, é realmente pedir muito. A gente, porra, sem palhaçada de ficar fazendo papagaiada, ligar para os caras, ofender, ameaçar de morte, é pedir para os caras lá para que os caras deem atenção para essa pauta. Existe muita coisa em jogo, existe muita gente envolvida. Segundo um vídeo do Samuel ontem, ele falou que o último levantamento é em torno de 4 milhões de pessoas envolvidas direto, empregos diretos gerados por esse segmento de arma de fogo e que estão ameaçadas, além desse direito de que foi adquirido. Ninguém roubou nada, ninguém pediu nada à força, ninguém tomou nada. A gente foi lá e comprou uma arma, o Exército autorizou as compras, enfim. Então nada foi adquirido de maneira ilegal, então não existe motivo de que façam uma agressão desse tamanho em tentar tomar as armas de quem comprou de maneira legal. Eu acho isso completamente insano. Vão barbarizar a sociedade de uma certa forma. O cidadão que criou expectativa em poder um dia adquirir uma arma um pouco mais forte para poder praticar o seu esporte, enfim. E a gente vê acontecer a gente tá correndo risco de acontecer algo dessa natureza, tá? Mas vamos torcer aí para que as coisas deem certo. Vamos nos manter calmos, vamos nos manter unidos, né? Isso é bastante importante. A gente dá apoio aqui, principalmente ao Dr. Marcos Polon, que é a nossa melhor chance, a nossa melhor oportunidade de ele estar lá trabalhando dentro do Congresso lá nacional, tanto no Senado quanto na Câmara, com os deputados e os senadores da base lá, e os que também não são da base, mas são favoráveis à pauta das armas, para que a gente possa ter alguma evolução. Porque fora disso, galera, a gente realmente está em maus lençóis, tá bom?
Então, eu vou ficando por aqui, pedindo para quem tenha gostado do vídeo. Ficou um vídeo um pouquinho longo. Vamos passar de 10 minutos aí de vídeo. Mas o tema é interessante para a gente poder pensar, refletir e saber exatamente o que esperar nos próximos meses que virão aí com relação ao tema das armas, tá bom? Vou pedir outra coisa aqui também. Vamos se inscrever lá no outro canal, que eu vou botar aqui o link. Marcão do Distrito 22. Vamos se inscrever lá no canal, que eu estou fazendo um canal como se fosse alternativo para uma opção, uma possibilidade desse aqui cair. Eu já vou estar com esse lá também. Enfim, e assim eu não vou ficar à mercê do YouTube aí, porque a gente já sabe que também coisas ruins podem acontecer com quem cuida do tema de armas, tá bom? Vou ficando por aqui. Um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.